Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3. O tema de hoje aqui para a playlist Conhecimento e Desenvolvimento será quando a primeira experiência de trabalho é no virtual. Na discussão prévia para a elaboração do roteiro, nós ficamos nos perguntando, nós tínhamos pensado inicialmente que pensava mais na figura do jovem que começa o seu primeiro emprego e na sequência esse primeiro emprego já acontece 100% virtual. Depois nos damos conta que essa primeira vez também, no contexto da pandemia, foi para as pessoas seniores, professores, como eu acompanhei, terapeutas, contabilistas, uma série de profissionais que pela primeira vez tiveram que trabalhar em casa já com 40, 50 anos. Então a gente percebeu que precisava comentar aí, pelo menos em 2 blocos, o que é a experiência que junta a primeira experiência de trabalho e sendo ela já no virtual. E depois a experiência daquelas pessoas que já trabalharam, digamos, no presencial durante muito tempo e que tiveram agora, no contexto da pandemia, sua primeira experiência de trabalho no virtual. Nós tendemos a perceber que algo muito novo é exatamente para o jovem que não tinha trabalhado antes e começou trabalhando virtual. Esse mesmo tema poderia ser estendido para o jovem que não começou a fazer sua primeira faculdade, por exemplo, presencial, mas começou fazendo ela já no virtual. Uma consultoria especializada da educação superior vem verificando que no primeiro momento, a educação à distância estava mais direcionada a um público mais velho, ou que não estudou na época mais assim própria, ali entre os 18 e 21 anos, ou porque já era também uma segunda formação. Então você tinha aí um fenômeno específico. E este fenômeno, nesta consultoria especializada, foi verificar que foi se aproximando, foi abaixando a idade, portanto não era mais uma coisa de pessoas mais velhas, até no contexto do ano de 2020, da pandemia, chegarmos a um ponto único entre a idade dos jovens que estão entrando na educação à distância ser a mesma dos que estão entrando na educação presencial. Portanto, nós estamos aí consolidando um fenômeno muito novo. E compreendendo a educação como também uma atividade importante na vida desse jovem, então nós temos 2 realidades. Ele pode ter começado o primeiro trabalho no virtual e pode ter começado a faculdade no virtual. E aí nós temos uma série de desafios que até então a gente não se perguntava e que vai gerar aí uma série de consequências positivas ou negativas, mas que é preciso debatê-las e é preciso pensá-las de modo consciente. Nós não nos damos conta, mas a espacialidade ela é muito importante para a composição do conhecimento. E esta espacialidade ausente do virtual, ela tem impactado não só os jovens que estão começando, mas nós podemos pensar que os colegas profissionais de variados setores, no meu caso da educação, de ser professor, estão sendo os impactos nesses seniores que também tiveram agora que trabalhar sem a espacialidade do local de trabalho. Parece simples, mas rapidamente, quando nós começamos a pensar sobre os processos de aquisição de conhecimento, é provável que você já tenha visto que nós aprendemos bem quando nós ouvimos, quando nós vemos, quando nós fazemos uma anotação e quando nós temos que falar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente leu e daquilo que a gente anotou, eu tenho que falar. Portanto, isso é a diferença aqui de um vídeo do YouTube ou um processo efetivamente educacional. É você passar por várias facetas de um mesmo conteúdo como forma de você fixar o conteúdo. Portanto, o trabalho de sala de aula não é enrolação de parte do professor. E, infelizmente, eu já ouvi isso no contexto das minhas primeiras formações presenciais, que dar trabalho às vezes era meio que enrolar e não dar aula. É um desafio tremendo o trabalho em grupo, o trabalho que o aluno tem que apresentar, mas ele é fundamental para o aprendizado do aluno, porque é a oportunidade de você se colocar no lugar que fala.
Pois bem, destaquei só esse detalhe, mas a gente não destacou, nós não destacávamos até então, o detalhe de que o contexto presencial também compõe nessa listinha aí de ouvir, falar, escrever e você reproduzir de volta na forma de trabalho. O se deslocar até o local, o vestir uma roupa, então todo esse processo, digamos assim, ele passava desapercebido e nós simplesmente não pensávamos nele. Então, para mim, eu lembro da estrutura onde eu fiz a minha primeira faculdade, a primeira e a segunda, entre filosofia e teologia. Eu lembro do prédio, eu lembro da biblioteca, eu frequentava o interior da biblioteca de onde eu estudava, eu frequentava a biblioteca central do campus da PUC Minas, onde eu estudei, onde por acaso eu li o livro que depois acabou marcando minha pesquisa na área de educação, de estética e dessas relações terapêuticas. Tudo isso foi encontrado no mundo presencial ao acaso. Não tinha nenhum algoritmo condicionando o fato de eu ter optado por um corredor e andando por ele eu encontrei um livro de estética e um outro sobre tempo e teatro em Roland Barthes que marcaram a minha formação. Agora, nós subtraímos isso. Dá um desterro total. E o desterro total dá um desespero total. Sem esses referenciais arquitetônicos. Também falta ainda desenvolver estudos de como que esses referenciais arquitetônicos, por exemplo, o campus da PUC Minas, Coração Eucarístico, uma arquitetura linda, como que aquele campus, aquela arquitetura pode ter marcado o meu aprendizado. Temos que examinar, é possível sim que na arquitetura se tem estudos sobre, da interferência dos espaços na construção do psiquismo. Os profissionais da arquitetura, do urbanismo, são profissionais que pensam explicitamente esses desafios, mas no aspecto educacional e no aspecto do mundo laboral não tem se produzido e divulgado e difundido a necessidade de trazer novos elementos para se pensar a saúde e a produtividade no âmbito das empresas. Quais os impactos que isso está gerando? Por um lado, e eu acho que isso é verdadeiro, nós temos observado uma amplificação de produção, de possibilidades. Então eu tenho visto jovens que moram em cidades que conseguiram uma oportunidade de trabalho, de emprego, que ela não conseguiria na própria cidade, conseguiu com um salário, inclusive, para a cidade onde a pessoa está, razoável, acima quase que da média local, por causa do virtual. Então, quer dizer, tem coisas muito positivas acontecendo nesse processo. Mesmo os colegas professores, atualmente, trabalhando entre 3 continentes, promovendo eventos acadêmicos. Então, quer dizer, tem muitos aspectos positivos. Mas esse desterro que eu falava, do jovem que pela primeira vez entrou no trabalho e pela primeira vez entrou no mundo virtual, ele começa a encontrar os desafios de que ele não tem aquela referência arquitetônica na própria casa dele. E que o jovem que foi no presencial, que habitou a cultura universitária, teve. Então, o impacto daquele outro espaço arquitetônico, do pátio, dos colegas, sobre a vida dele, isso é consolidado desde a origem da universidade, lá em 1200, pelo menos. Essa interação universitária, que às vezes é tida como perder tempo atualmente, nos grandes centros urbanos, muitas das vezes a juventude vai mais beber do que para a sala de aula. Então temos aí alguns desafios que acabam concorrendo aí com a vida universitária propriamente, da troca de saberes, da conversa com o colega e etc. Mas a característica muito mais assente da vida universitária é você se deslocar até aquele ponto e lá encontrar outros colegas além dos professores. E essa troca entre os colegas se mostra, para todos nós que já fizemos formação, importantíssima. E se nós pegamos então agora esse jovem que não vai ter essa convivência, como que ele vai compor essa convivência? A falta dessa arquitetura, desse espaço estruturante, qual é o impacto dessa ausência na fixação dos conteúdos? Isso é uma outra questão também, porque pode-se dizer que ele pode debater a longa distância.
Se ele, por exemplo, não tem na casa dele uma referência de vida universitária, como que ele vai compor essa ausência estando na própria casa dele, na qual as pessoas, por exemplo, têm profissão que não passaram do ensino médio? Qual será o impacto? E as mesmas perguntas que eu estou fazendo para o âmbito educacional, nós podemos traduzi-la para o âmbito do trabalho. No âmbito do trabalho, de um escritório, por exemplo, ou de um pátio, uma cadeia de escritórios de uma grande corporação, você tem um processo de aprendizado também com o espaço. O intervalo do almoço, o intervalo do café, o próprio se arrumar, se deslocar até aquela outra arquitetura, aquele outro espaço, tudo isto são fatores que colaboram para a fixação do conhecimento, para a aquisição do conhecimento, para a construção de uma familiaridade com aquele mundo de trabalho que atualmente está ausente. De certa maneira, o que eu quero destacar, e já em conclusão, é que estas ausências precisam ser pensadas e precisa, pelos recursos humanos, terem, digamos assim, uma série de atitudes que produzam uma espécie de transição. Enquanto a gente não tem por completo a compreensão do fenômeno, eu tenho acreditado muito num processo de transição. Tá bom, estamos passando pela fase mais aguda da pandemia, descobrimos que o trabalho online pode acontecer, diminui custos de escritórios, por exemplo, mas o que a gente pode fazer para criar uma situação híbrida? Não precisamos encontrarmos todos os dias para trabalhar, mas será que é possível, uma vez a cada 6 meses, fazermos uma confraternização presencial como estratégia de fortificar esses vínculos de trabalho, esses vínculos que eram comuns no ambiente presencial e que no virtual não existem mais? Eu creio que esta é uma possibilidade que parece-me muito válida, porque ela consegue manter os desafios da redução de custo, que, na verdade, a crise do Covid colocou. Portanto, nem todas as empresas continuam faturando como antes, de um lado, e do outro lado você descobre que você pode economizar em aluguel de imóvel, diminuir a sua infraestrutura, e isso reduz o seu custo. Então, nesse cenário, este processo do virtual para uma série de setores da cadeia produtiva me parecem que vão continuar existindo. E, digamos, o cuidado dos recursos humanos, que são tão fundamentais para qualquer corporação, esse cuidado, a meu ver, pode ser passado para essa ideia de encontros de confraternização presencial, assim que a pandemia permitir, por completo, e que, de certa maneira, nós vamos aí sim consolidar uma nova perspectiva de trabalho em nossos dias. Muito obrigado, até uma próxima.